Machado de Assis verifica no termo de autópsia como a linguagem científica é diferente da literária. A frase abaixo que está formulada em linguagem científica é... Então, essa linguagem científica que você vai ler aqui comigo e vai procurar é aquela linguagem mais objetiva, mais precisa, mais clara. Concorda comigo? Beleza, então vamos lá. E outra coisa, tá? É uma linguagem denotativa. Porque a linguagem figurada, por ela se basear em palavras concretas, mas com valor abstrato, então ela acaba gerando ambiguidade, é uma coisa natural. E que na linguagem literária tem um valor imenso. Mas quando a gente tem, né, uma linguagem científica, o ideal, né, sempre utilizar a racionalidade, a impessoalidade, a objetividade, a clareza com linguagem denotativa, literal, beleza? Então olha só, os vivos são os mortos de férias. Isso numa linguagem científica. Veja, os vivos são os mortos? Não, os vivos não são os mortos. Ah, essa é a linguagem conotativa, Teu. Ah, exatamente. Então nós temos aqui uma metáfora. Os vivos serem os mortos de férias. A morte é como nascer de novo. É como nascer de novo. Isso é uma comparação, né? Símile. Só que é o contrário. Então a morte é como nascer de novo. Olha a comparação aí, a símile. Linguagem conotativa. Está vendo só? Beleza. A vida é um naufrágio, onde só se salva o barco. A vida ser um naufrágio, isso é linguagem conotativa. Isso é metáfora, beleza? Então é típico da linguagem literária. O sol e a morte não podem ser olhados fixamente. Então olha só, não podemos olhar fixamente para o sol. Então a gente realmente assim, a gente consegue, olha só, né? Os campos semânticos sendo utilizados aí. O sol, nós não podemos olhar fixamente para o sol, realmente, né? Porque isso faz mal para a vista e tal. Então, concreto. Nós conseguimos olhar a morte? Não. É algo abstrato. Concorda comigo? A morte, nessa acepção, a gente não tem concretamente aqui na frente para poder ver e olhar, literalmente, como acontece com o sol. Então, essa mistura de campos, né? Essa mistura de campos em que um é concreto e o outro é gerado abstratamente, também é típico da linguagem que cientificamente nós não conseguimos olhar a morte. Pronto. A gente não consegue olhar para a morte. Cientificamente, não. Agora, cientificamente, nós podemos olhar para o sol. Concorda comigo? Beleza. Então, a gente percebe a linguagem literária aí. E aí, olha só. Os órgãos param de funcionar. Quando? Com a morte. Então, quando ocorre a morte, os órgãos, literal, param de funcionar. Pronto. Linguagem altamente denotativa. Então a questão aqui cobrou linguagem denotativa e conotativa. Tá vendo só? E aí ela marcou o quê? Na linguagem científica. Que tipo, no modo de organização discursiva lá e tal, ela fala de linguagem literária, não literária e tal, é isso. Ela acabou juntando tudo. E para você saber, a linguagem científica ela é denotativa, real, tá? Literal. A alternativa é. Tá vendo só? O restante é linguagem que mistura o concreto com o figurado, com o abstrato.